Oi, turma, tudo bem? Mais uma semana que está se iniciando. Como foi o final de semana de vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos começar então a semana com uma aula de português. Nesta semana nós vamos trabalhar no capítulo 9 e no capítulo 10 do nosso livro 2 de português, tá? O nosso livro 2. Nós vamos finalizar ele esta semana, tá? Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho no capítulo 9, na página 68, ele se inicia, e o capítulo 9 fala da vez do leitor. Ele fala de cartas do leitor. Mas o que são cartas do leitor, prof? Que tipo de gênero textual é esse? É importante que a gente saiba que, apesar de o gênero textual se chamar carta do leitor, não é publicado como uma estrutura de carta, né? Com aquela data, por exemplo, São José, 11 de agosto de 2020, não tem aquela saudação, né? E não tem também aquela despedida, né? Que a gente tem nas cartas, apesar de se chamar carta do leitor. Né? Embora então se chame carta, não é publicada com uma estrutura de carta, né? A carta do leitor ela é sempre publicada em uma estrutura fixa de carta. Por exemplo, por que, prof, que não pode ser publicada como um modelo de carta? Porque é um espaço reduzido, é um espaço pequeno para ter espaço para a voz de vários leitores, entendeu? Para não ficar muito extenso, não ficar muitas páginas de carta do leitor em uma revista. Né? Então, o espaço na publicação ele é um espaço pequeno, ele é um espaço reduzido. Por isso que, então, não é publicado como uma estrutura de carta. As revistas, então, elas optam apenas publicar até trechos, né? Às vezes nem publicam tudo que o leitor falou, escreveu, publicam só trechos mesmo. Então, a gente tem que observar sempre o tamanho do texto. Aqui no nosso livro, a gente tem algumas cartas de leitor, né, na página 68 e 69, que a gente vai fazer a leitura junto. Todas essas cartas do leitor, elas são da revista Ciência Hoje das Crianças, né, que é essa revista que está aqui na nossa tela, porém não são todas da mesma edição, assim como essa que está na nossa tela não é revista da edição das cartas. Mas a gente vai fazer a leitura, né? A prof colocou para a gente conseguir acompanhar. Então, vamos lá. Então, esses textos que a gente vai ler juntos, eles foram enviados pelos leitores da seção Fala Aqui, de uma revista. O nome da seção que está publicando o texto dos leitores é Fala Aqui, porque é um espaço reservado, um convite para o leitor mandar suas opiniões, suas sugestões, suas críticas, né? Agora, então, a gente vai ler um pouquinho sobre o que as pessoas comentam nas cartas que elas enviam para revistas e jornais. Vamos lá, primeira. Notícias da vida. Eu gostaria que vocês publicassem uma revista falando sobre os fósseis e a história da vida, pois eu gosto de saber mais sobre as coisas, saber da nossa geração. Acho muito interessante. Obrigada. Sergiane Gonçalves Rezende, Chiador, Minas Gerais. E aí tem a resposta embaixo. Oi, Sergiane, já publicamos sim alguns artigos sobre fósseis na CHC, que é Ciência Hoje das Crianças. Você pode procurar na nossa página da internet www.chc.org.br e aproveite para dar uma espiada na coluna De Volta à Pré-História. O assunto principal por lá é a vida no passado da Terra. Aí depois a gente tem uma outra carta que fala que o título é Baratas, Peixes e Cobras. Depois nós temos como funciona. Ai, que nervoso. Extinção dos dinossauros e Dinossauros 2. Agora nós vamos entender o texto na página 70. Vamos lá? Vamos compreender o texto, né? Nós vamos fazer a interpretação. O que é isso? O que é compreender o texto? É a gente ler
e conseguir entender a mensagem que o texto está passando. Então, vamos compreender juntos. Tem a seguinte pergunta. A página da revista apresenta várias cartas enviadas pelos seus leitores. Para qual revista as cartas foram escritas? Lembra que a gente passou aqui agorinha a capa da revista? Ciência e Crianças. Essa é a revista que foi enviada às cartas dos leitores. E agora, a 2. Está perguntando, todas as cartas, elas tratam do mesmo assunto? Justifiquem a resposta de vocês. A gente teve várias cartas do leitor ali. A gente vai retornar no nosso livro, na página 68 e 69, e a gente pode perceber que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas do leitor para a revista Ciência Hoje das Crianças. E eles estão falando do mesmo assunto, todas aquelas cartas, é só a gente ver o título. Olha só, Notícias da Vida, Barata, Peixes e Cobras, Como Funciona o Vulcão, Ai, que Nervoso, Extinção dos Dinossauros e Dinossauros 2. Vocês acham que essas 6 cartas, elas estão falando da mesma coisa? Não estão, né, gente? Estão falando de assuntos variados, de temas variados, né? Algumas falam de baratas, outras falam da vida, outras falam dos dinossauros, né? E assim, temos muitos temas. Agora, na questão número 3 da página 70, vocês vão reler as cartas 1, 2, 3 e 4, que estão aqui mesmo nessa página, e vocês vão depois enumerar para identificar o assunto de cada carta. Vocês vão falar sobre a carta que fala sobre a sensação que a matéria causou. Que carta que está falando? A 1, a 2, a 3 ou a 4? Coloquem o número na bolinha. Aí vocês vão ler qual é a carta que está sugerindo um tema para a revista publicar uma matéria. É a carta 1, a 2, a 3 ou a 4? E assim vocês vão fazer todas as alternativas. Então, não esqueçam de pausar o vídeo, ler pausadamente, reler se precisar, até compreender o que o texto está falando. Tudo bem? Agora, conseguiram? Vamos para a B, da número 3, na página 71. Vamos continuar entendendo o texto, tá bem? Ali, naquelas 4 cartas, né, nessas cartas anteriores, que são da alternativa, da perguntinha 3, quais dessas cartas possuem saudações? Lembrando que saudações são quando a gente fala oi, olá, alô, né? Quais dessas cartas possuem saudações? Então, vocês vão retornar nas 4 cartinhas da página 70, 1, 2, 3 e 4, e vão ver quais começam assim. Quantas tem a saudação? 1, 2, quantas são? Na carta, na C agora, na carta que se chama Notícias da Vida, o que é que a leitora está achando interessante? Vamos voltar e vamos ler. Notícias da Vida. Eu gostaria que vocês publicassem uma revista falando sobre os fósseis e a história da vida, pois eu gosto de saber mais sobre as coisas, saber da nossa geração. Acho muito interessante. Obrigada. Sobre o que ela quer que a revista publique? Conseguiram lembrar? Pausem o vídeo para realizar. Depois, retomem para a gente fazer a D. Conseguiram? Vamos lá. Na D, tem o seguinte enunciado. Na carta, ai que nervoso, porque a leitora diz, mas fora isso, a revista é muito interessante. Porque ela gostou muito de todas as matérias da revista, ou porque ela sentiu nervosismo ao ler sobre o peripato, mas gostou da revista mesmo assim. Então, pausem o vídeo, vamos reler a carta Ai, que nervoso, para poder responder. Ai, que nervoso. Pessoal da redação. Meu professor entregou uma revista da CHC. Foi a primeira vez que eu li, mas adorei. Só o peripato,
publicado na CHC 262, que me deu nervoso. Mas, fora isso, a revista é muito interessante. Pretendo ler mais vezes. Um beijo a todos. O que vocês acham? Que ela gostou muito de todas as matérias da revista? Ou que ela sentiu nervosismo ao ler sobre o peripato, mas gostou da revista mesmo assim? Pausem aí para assinalar o que vocês estão pensando. Agora nós vamos para a 4. As duas cartas abaixo foram enviadas com desenhos. Qual das crianças fez um desenho que se relaciona com o tema da carta? Vamos explicar a resposta. Vocês vão fazer a leitura da carta Baratas, Peixes e Cobras e Extinção dos Dinossauros. E depois vocês vão olhar os desenhos que tem nas cartas do leitor. E vocês vão escrever qual das cartas está com um desenho que está relacionado, né, com o texto que a criança escreveu. Ou seja, que está representando o que a criança escreveu no texto. E vocês vão dizer ali para a prof, na justificativa, por que está justificando, por que o desenho está relacionado com o texto. Por que vocês acham isso, né? Então, não esqueçam de pausar o vídeo para poder realizar. Conseguiram? Vamos agora para a página 72, continuando na seção Entendendo o Texto. Tá bem? Vamos lá, então. A número 5 está dizendo, identifique as partes da carta abaixo usando as palavras do quadro. Então, nós temos duas palavras, duas partes no quadro, corpo do texto e remetente. E vocês vão ver uma carta aqui nesse quadro roxo. Vocês vão identificar onde é o corpo do texto e onde é o remetente, né? Lembrando que o remetente é quem envia a carta, né? Agora, vocês vão lá para 6. Vamos compreender a 6. Ao responder a carta de Beatriz, como funciona o vulcão, o pessoal da revista afirma: ficamos felizes em ganhar mais uma leitora CHC. O que significa ganhar mais uma leitora? Beatriz comprou e leu uma revista apenas uma vez. Beatriz já conhecia a revista e leu todas as edições? Ou Beatriz conheceu a revista e passou a ler com frequência? O que vocês acham? Pensem um pouquinho e respondam, tá bem? Vamos para a 7. Na resposta à carta Dinossauros 2, o pessoal da revista afirma que os dinossauros, até hoje, ainda rondam a imaginação de todos. Isso significa que as pessoas querem saber por que os dinossauros morreram, porque todas as pessoas sabem o que aconteceu com os dinossauros, ou porque os dinossauros despertam o interesse de muitas pessoas. A gente fica pensando, né? Nossa, como será que era lá na época dos dinossauros? Não existia casa, não existia nada. Imagina só o tamanho que eram os dinossauros, sabendo que tem dinossauros que são maiores que alguns prédios. Então, eles despertam muito interesse, né, da gente, da maioria das pessoas. Agora, então, nós vamos falar na 8, que é ainda na seção Entendendo o Texto, na página 73. Nós vamos ler aqui a 8. Na carta Ai, que nervoso, a leitora Gabriele Silva Vaz diz que sentiu um nervoso quando leu sobre o peripato. E você? Sabe o que é um peripato? Leia um trecho do artigo científico lido por Gabriele. Peripato. Que bicho é esse? Está achando o nome esquisito? Pensou que fosse algum parente dos patos? Pois é, não tem nada a ver. Não fosse a quantidade de pernas, poderíamos suspeitar que ser uma minhoca ou uma centopeia. Mas ele tem um corpo molenga, como uma lombriga. Além disso, suas pernas e antenas são carnosas e não seguem o mesmo movimento. O peripato é esse bicho único, de pele aveludada e cor
arroxeada nas costas e mais clara, quase lilás na barriga. Encontrá-lo não é tarefa fácil, porque ele vive no chão da floresta, embaixo das folhas que caem das árvores. Os locais úmidos e sombreados são seus preferidos. É andando por entre as folhas e os troncos caídos que o peripato encontra as aranhas e os pequenos insetos do quais se alimenta. Mas não se engane com a sua aparência frágil. Ele é carnívoro e é um ágil predador. Quando encontra um desses pequenos animais, lança um jato de uma substância grudenta que endurece rápido, paralisando suas vítimas. Agora vocês vão responder ali. Depois de ler a definição da revista, qual dos bichos abaixo é um peripato? Vocês vão ver, tem 3 imagens, essa e essa, e vocês vão dizer com qual bicho se parece mais de acordo com a nossa descrição. Assinalem ali. E se precisar, leiam novamente. Nós vamos agora para outra seção da página 74. Outro texto, novas ideias. Por que os dedos murcham quando entramos na água? Vocês sabem? Já pararam para pensar? Por muito tempo, vamos fazer a leitura juntos, tá? Na página 74. Por que os dedos murcham quando entramos na água? Por muito tempo, os cientistas se fizeram a mesma pergunta. Eles não sabiam se a pele enrugada depois de muito tempo na água tinha alguma função. Até que um estudo recente indicou uma resposta. Descobriu-se que a pele enrugada poderia ser uma reação do nosso corpo, controlada pelo sistema nervoso. As rugas dos dedos serviam, então, para dar maior aderência. Para facilitar o manuseio, né, a movimentação de objetos molhados. As rugas dos dedos serviriam, então, para nos dar maior aderência. Como as rugas dos pneus dos carros, que facilitam ao dirigir na chuva sem perder o controle do veículo. Na 1, vamos responder ali. Você já ficou com a pele das mãos ou dos pés enrugada por ter passado muito tempo na água? Eu aposto que sim, né? Quando a gente vai para a praia, que a gente fica muito tempo no mar, ou quando a gente vai para um parque aquático, ou mesmo na piscina de casa, e às vezes quando a gente toma aquele banho bem demorado, né? A gente sai, olha para as mãos, estão todas branquinhas e os dedos murchinhos, né? Na frase, na 2 agora. De acordo com o texto, que pergunta os cientistas fizeram? Por muito tempo, então, os cientistas se perguntaram o quê? Por que os dedos murcham quando entramos na água? Essa foi a pergunta que os cientistas fizeram por muito tempo. Na frase, as rugas dos dedos serviriam, então, para nos dar maior aderência? A palavra aderência é o mesmo que velocidade na natação, experiência em piscinas ou habilidade de segurar melhor as coisas? O que vocês acham? E a 4. Qual é a relação da fotografia com o assunto retratado no texto? O que vocês acham que tem a ver essa imagem aqui com esse texto? Já pararam para pensar? Então, observem a imagem e pausem o vídeo para conseguir responder. Depois volte o vídeo, combinado? Conseguiram? Agora nós vamos falar dos nossos deveres, que serão na página 74 e na página 75. Nos deveres de hoje, vocês vão fazer as atividades sobre o uso do G, do GU, do C e do QU nas palavras. Então, vocês vão realizar as atividades 1 e 2 da página 74 e 75. Ok? Até amanhã, espero vocês!